Vamos dar início à nossa aula, pessoal. Hoje, uma parte das nossas aulas vai ser trabalhar com a questão dos choques e explosões. Como eu mandei, vocês devem ter visto no título do vídeo de hoje, tá? Então, aí, choques e explosões, aula 45. E aí, eu vou mostrar o resumo da nossa aula, tá? O resumo da nossa aula é esse aqui, ó. Basicamente, o que acontece? Quando a gente usa, né? Vou fazer diferente. As forças que são causadas por choques e explosões são tão grandes que, de tal modo, as demais forças que agem no sistema podem ser desconsideradas. É que nem você pegar, por exemplo, e analisar outras coisas, né? Tipo, a massa do Sol e a massa da Terra. A massa do Sol é tão grande em relação à Terra que você, quando a gente estuda muitas vezes o comportamento no movimento da Terra, a gente desconsidera a massa da Terra, só do Sol, tá? Então, de forma resumida, a gente tem o seguinte, ó, choques e explosões, por ter um efeito muito poderoso, muito forte, ele pode ser considerado como um sistema isolado, e isso significa que a ação das forças externas é igual a zero, tá? E se as forças externas são iguais a zero, significa dizer que a variação de quantidade de movimento é nula, ou seja, a variação de movimento final é igual à variação de movimento inicial. Ele é constante, tá? E uma consequência muito legal sobre as explosões, por exemplo, se você tem uma partícula que é quebrada em 3 pedaços, elas vão se dividir em 3 direções, tá? Diferentes, mas o ângulo em que elas são quebradas, se as forças externas forem nulas, é sempre igual. No caso, a volta completa é 360, então se você divide por 3, dá 120 para cada. Por exemplo, se quebrar em 4 pedaços diferentes, elas vão nessas direções, formando um ângulo de 90 graus, tá? Pelo menos aproximadamente. Se você tiver em 5 direções, ó, 1, 2, 3, 4, 5 direções, ó, os ângulos serão de 72 graus, porque 72 vezes 5 é 360, ó. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 7 dá 35, mais 1, 36. Então, é isso mesmo, tá? Os ângulos já são de 72 graus, tá? Isso aqui vale a pena lembrar para estar utilizando aí no futuro. Vamos fazer exercícios sobre esse conteúdo, tá? Que é justamente o seguinte. Nós vamos fazer exercícios sobre a relação entre a quantidade de movimento e o choque entre corpos, tá? A primeira questão que a gente vai fazer, isso aqui. Um caminhão com 4 toneladas dispara um projétil de massa 8 quilos, tá? Um caminhão que atira. Determine a velocidade do recuo do caminhão. Eu estou lendo errado, né? É canhão e estou lendo caminhão. Então vamos voltar aqui. Um canhão de 4 toneladas dispara um projétil de massa 8 quilos. Determine a velocidade do recuo do canhão, sabendo que o projétil sai com velocidade horizontal de 300 metros por segundo em relação à Terra. E aí, eu lembrei que a minha foto está aqui na frente, tá? Então eu vou tirar ela aqui, por enquanto, depois eu volto aí, tá? Bom, então ele tem a velocidade horizontal de 300 metros e ele quer que a gente despreze as forças externas em relação a este sistema, tá? Então, como que nós vamos aqui resolver essa questão, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, ó. Lembre-se, de acordo com o que a gente acabou de ver, que é o lado, ó, se ele é um sistema isolado, então isso significa dizer que a quantidade de movimento final inicial é igual, ou seja, quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Aqui vale um detalhe, o canhão, quando ele é atirado, né, vamos dizer assim, ele tem o seu valor igual a zero, tá? Porque ele está em repouso. Esse aqui é igual a zero, pois está em repouso. Ah, professor, mas ele não fala que está em repouso. Não, mas é um canhão, e canhão geralmente eles ficam parados, depois ele vai ter um recuo depois que atira. E aí nós vamos usar o seguinte, ó. Qual é a quantidade de movimento final? Vai ser a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, tá? Mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, tá? Isso aqui vai ser igual a zero, porque como eu falei para vocês, ele vai estar em repouso. A massa do canhão são 4 toneladas, ou seja, 4.000 quilos. A velocidade dele a gente quer calcular. A massa do projétil é de 8 quilos.
vezes a velocidade do projétil, que é 300 metros por segundo. Isso aqui é igual a zero. Vamos multiplicar. Então, 4.000 vezes C, mais 8 vezes 3, 24, e repete zero, tá? Vamos passar ele para o outro lado. Então, a velocidade do canhão é igual, né, 4.000 vezes a velocidade do canhão, é igual a menos 2.400. Vamos continuar aqui. Isso significa dizer que a velocidade do canhão de recuo, tá, gente, é 2.400 dividido por 4.000. Lembre-se que a velocidade de recuo faz com que o canhão volte para trás, tá? Por isso que isso aqui está negativo. Então, a velocidade vai ser igual ao quê? Vamos simplificar isso aqui. Simplificando por 4 em cima e embaixo, na verdade por 8, tá? Em cima e embaixo, o resultado vai dar menos 3 sobre 5. E aí você pega o 3, ó, divide para 5. Você vai ter que acrescentar um zero aqui, obrigatoriamente o zero é vírgula. 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, e não sobra nada, portanto, a velocidade de recuo vai ser de menos 0,6 metros por segundo, tá? Então, o recuo dele vai ter essa velocidade. Alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim? se a gente dividisse só o 24, o menos 24 pelo 4, daria 6. Então, estaria errado? Estaria, porque é 40, tá? É menos 24 dividido para 40. Ah, não vi. Então, Tá? se a gente dividisse 24 por 40, O que tem? daria 0,6? Claro, tem que dar o mesmo resultado. Então não Não tem pode, problema. não pode dar resultados diferentes. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, se você faz 2.400 e divide por 4.000, dá 0,6. Se você faz 24 e divide para 40, 0,6. Se você faz 3 e divide para 5, dá 0,6, independentemente. Elas são frações equivalentes. Tá? Então, independentemente de como você escolhe para fazer, o resultado tem que ser o mesmo, tá, Lucas? Se você encontra resultados diferentes, é porque você está dividindo errado, tá? Tem que ser o mesmo valor, é obrigado a ser o mesmo valor, porque, como a gente sabe, a matemática vai ser exata aí, certo? Sim, certo. Vamos ligando as câmeras, viu? Para não precisar removê-los da aula. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma próxima questão aqui. Bom, aí tem uma coisa, continuando essa questão, a gente pode resolver um outro exercício, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Ainda com relação a essa mesma questão. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, ó. Ainda com relação ao canhão da atividade anterior, imaginando que não existisse nenhum tipo de perda de energia, determine a energia química armazenada no explosivo, tá? Essa energia química, quando ela é estourada, digamos assim, ela é convertida, né, de energia cinética, que é a energia do movimento da bola do canhão, que é atirada, em energia química, tá, gente? É uma conversão. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a energia química ela tem que ser equivalente à energia mecânica. E o que é a energia mecânica? É a energia cinética mais a energia cinética final, certo? Então, vai juntar as duas energias cinéticas aí no mesmo movimento, tá? Aqui do canhão, e vamos colocar aqui, deixa eu tirar aqui, e essa aqui do projétil, tá? Vai se juntar as duas energias. Ou seja, vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, mais massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembrando que essa aqui é do canhão, tá? Então, o canhão tem 4.000 e a velocidade é 0,6, a gente acabou de calcular aqui, tá? Como vai levar ao quadrado, o sinal de menos não vai importar. E aqui é do projétil. A massa do projétil é 8 quilos e a velocidade 300, tá? Dividido por 2.
Se você resolver tudo isso aqui, gente, ó, calcular tudo isso aqui, o resultado vai dar 360.720 joules, tá? Só abrir um pouquinho aqui. 720 joules, tá bom? É só multiplicar aí, resolve primeiro potência, depois multiplica, depois divide e, por fim, a gente soma, tá? E aí vocês chegam no final da questão. Alguma dúvida? Professor, e onde você tirou esse mv ao quadrado sobre 2? Como que eu posso explicar? Eu tirei esse mv ao quadrado sobre 2, Lucas, desde lá do terceiro bimestre que a gente estudou energia cinética. A gente quer calcular aqui, ó, energia química. Então, deixa eu fazer um acompanhamento histórico, né? Vamos lá. Para a gente calcular a energia química, a gente precisaria saber quais seriam as composições atômicas que a bola de canhão tem. Mas, no caso, a gente não vai ter como fazer isso. Mas a gente sabe, pelo princípio da conservação de energia que nós aprendemos no bimestre passado, que as energias elas vão ter que ser conservadas. Isto é, a única energia que eu tenho fisicamente possível de calcular aqui é a energia cinética, que é a energia do movimento, que é obtida a partir da velocidade. Então, por que apareceu isso aqui? Porque a gente aprendeu no bimestre passado que energia cinética, ó, o EC, ele é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, toda vez que cair energia e tiver que relacionar essa energia aqui com velocidade, então é isso aqui que tu vai ter que usar. Se tivesse que fazer energia potencial que envolvesse gravidade, você teria que usar essa fórmula aqui, ó, mgh. Mas não vamos usar energia potencial, até porque esse problema não fala de gravidade. Então, a gente tem que utilizar a fórmula da energia cinética. Então, a gente vai utilizar dois princípios. O primeiro é a energia do movimento é a energia cinética, tá? Aqui não confundir, ó. Esse aqui é do canhão, tá? Vou até colocar aqui, ó, canhão. Esse aqui é do projétil, tá? Para não confundir com energia potencial. Aí observe que ambas são calculadas da mesma maneira. Só que aqui é a massa e velocidade do canhão, e aqui é massa e velocidade do projétil, tá? Então, a energia cinética traz para a gente valor que pode ser comparado, já que não há nenhum tipo de perda, tá? Que, consequentemente, essa energia vai ser convertida em energia química liberada aí pelo explosivo, tá? Armazenada no explosivo. Então, a gente pode aí comparar essas duas energias usando o princípio da conservação de energia. Não é algo muito claro às vezes, mas a gente pode aplicar essas ideias, porque como o enunciado diz para a gente que não vai ter perda de energia, então a gente pode aplicar. Claro que a gente tem que, na vida real, se a gente fosse fazer isso com um problema real, a gente tem que entender que há perda de energia, então não é tão direto assim como a gente poderia imaginar, mas dá para quebrar o galho, vamos colocar assim, tá? Eu vou salvar aqui essa imagem. E então vamos só para a gente entender, né? Primeiro, a gente utilizou a relação da quantidade de movimento quando o sistema é um sistema fechado, tá? As forças externas não atuam. Então, se ele é um sistema que as forças externas não atuam, a quantidade de movimento final inicial permanecem constantes, iguais, tá? Mesmo que a velocidade mude, eles permanecem constantes. Isto significa dizer que eu vou aplicar essa regra que simplesmente é massa vezes velocidade, que é um pouco parecida com a cinética, tá? A cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, então tem massa e velocidade junto aí, certo? E aí a gente aplica essas ideias. Ó, vamos fazer outro exemplo, a gente ver se essa concepção aqui entra na nossa cabeça, tá? Olha só. Olha essa questão aqui, gente, ó. Em virtude de uma explosão, uma bomba inicialmente em repouso se divide em dois fragmentos, que é uma observação importante. A gente tinha visto, tá? Na parte anterior, né, naquela outra parte lá, pessoal, a gente tinha visto o quê?
que se dividiu em 3. Eu mostrei para vocês se dividiu em 3 pedaços, em 4 pedaços, em 5 pedaços, e aí a gente entendeu mais ou menos como que funciona quando se divide em vários pedaços. Aqui são somente em 2, tá? Então, o que acontece quando se divide somente em 2? Deixa eu mostrar aqui. Então, quando se divide em 2 pedaços, o que vai acontecer, tá? Imagina que essa bolinha vermelha aqui é o projétil, então quando ela se divide em 2, um pedaço vai vir para cá e o outro pedaço vai vir para cá, tá? Então eles vão ter sentidos contrários. Então mesmos sentidos aqui, ó, letras C, D e E, elas seriam falsas, tá bom? Aí aqui tem um detalhe importante, ó. As massas do projétil vai ser esse aqui, ó, M e M', como está sendo indicado aqui, que se movem imediatamente após a explosão. Como eu mencionei, sentidos contrários, então no mesmo sentido já torna falso. Respectivamente, as velocidades vão ser V e V', tá? Então aqui a gente tem que entender que M, tá? E a gente vai ter que entender primeiro o seguinte: quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final é o quê? A massa desse carinha aqui, ó, vamos supor que esse pedaço aqui, esse pedaço que vai vir para cá, opa, fez o contrário, vai ser a massa, e esse aqui vai ser a massa 2, tá? Mas basicamente vai ser o seguinte, ó, vai ter esse pedaço para cá e esse pedaço para cá, em direções opostas, tá? Esse vai ser o M e esse vai ser o M'. A velocidade desse vai ser V' e a velocidade desse vai ser V, só V. Então, pela quantidade de movimento final, vai ser massa V vezes V, mais a massa' vezes o V', tá? Do segundo pedaço. E igual à quantidade de movimento inicial, só que aqui, observem, eles estão inicialmente em repouso, então não há movimento, então a quantidade de movimento é zero. Portanto, e uma coisa interessante, ó, observe que eles têm sentidos opostos, tá? Vamos supor que esse sentido aqui seja positivo, tá? Então esse aqui, obviamente, vai ser o sentido negativo, então aqui vai ser negativo, e aí nós vamos passar ele para o outro lado, ou seja, M', V' igual a MV. Ou seja, a alternativa correta, ó, letra B, ó, M', V' igual a MV. Enquanto que no sentido de cima, ó, a gente já poderia até descartar sem fazer cálculo nenhum aqui, só observando o seguinte, ó, o M, ele tem que estar, o M' tem que estar associado ao V', tá? Ele não pode estar associado ao V, porque ele é a massa, o M' é a massa do V'. Então a gente nem precisava ter feito esse cálculozinho aqui para poder argumentar que essa seria a alternativa falsa, tá? Então, obviamente, só sobra a letra B como alternativa correta. Deu para pegar aí, pessoal? Luiz, o Luiz está aí na aula, Luiz? Você está participando da aula, Luiz Felipe? Bom, vou remover o Luiz, que eu acho que ele não está na aula, não. Não é maldade, tá, gente? É a regra. A regra é clara. Deixa eu só avisar aqui a coordenação já. Ô, professor, o Luiz tá achando que a aula calma. Oi? Ele mandou assim, ele foi removido da aula, ele perguntou, a aula acabou. Ele não está participando Aí da ele aula. falou que ele tá travando, não sei. O senhor quer que eu entre em contato com ele? Não, não precisa não. Não? Então tá. Não, depois ele entra em contato comigo. Tá. Você tá deixando o bigode crescer? Eu? É? Tô. Bigodinho fininho, cabelinho na Cabelinho régua. na régua. Rapaz. Bom, assim, aula online tem
seus percalços, né? Uma das coisas ruins é a internet que a gente tem em casa. Apesar de que, gente, hoje com a SEG, ela cai bastante, assim, né? Tem esses problemas, mas hoje, gente, com essa internet que nós temos hoje, por exemplo, cara, tá superior a muitos lugares aí, viu? Tipo, em Cuiabá, tem muita gente que não tem nem a metade da internet que a gente tem. Bom, mas vamos parar de fazer propaganda para a SEG, vamos fazer mais uma questão. Espero que vocês tenham entendido aí, né? E aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui agora. Eu vou pegar outra questão aqui para a gente estar fazendo, só mais uma desse conceito aqui. E depois a gente vai partir para uma outra questão, tá? Vamos fazer uma de cálculo de novo. Questões teóricas, basta vocês observarem aí a direção e o sentido, tá? Se tiver mais projetos, vocês vão dividir pela quantidade de pedaços que teve, e aí fazer a análise, como a gente fez agora, tá? Vamos para essa questão. Um exemplo de processo nuclear que pode ocorrer na natureza é aquele em que alguns núcleos atômicos espontaneamente se desintegram, produzindo um outro núcleo mais leve e uma partícula chamada alfa, tá? Essa partícula alfa, ela é uma radiação que é liberada. Consideremos então um modelo representativo desse processo formado por uma certa partícula, inicialmente em repouso, que explode, resultando em duas outras partículas 1 e 2, tá? Essa explosão é atômica, então a gente não vai estar vendo ela, tá? Lembrando que não é uma explosão atômica de bomba nuclear, tá? Não é uma fissão, nenhuma fusão aqui. Ela está se quebrando para formar novos elementos. E aí ele diz que a massa do primeiro é 234 gramas, enquanto que a massa do segundo é 4 gramas, tá? Então, basicamente, esse núcleo desse átomo se quebrou, né, mais ou menos assim. Ficou um pedação aqui e um pedacinho para cá, né? Pela diferença de gramatura que tem dos dois. Supondo que após a explosão, a partícula 1 saia com velocidade de 100 metros, tá, gente? Eu vou até colocar aqui, ó, sem ser notação científica, 100 metros por segundo, ele pede para a gente determinar a velocidade com que a partícula 2 sai, tá? Então, basicamente aqui, a gente vai seguir o mesmo processo. Ó. Primeiro, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, tá? Então, há uma explosão e isso aí vai acabar acontecendo. Bom, então vamos lá. Quantidade de movimento final, massa, velocidade, tá? Mais massa e velocidade. Aí aqui vai ser da partícula 1, tá bom? E eu vou usar, ó, esse linha aqui, isso daqui é da 2, deixa eu parar aqui. Esse aqui é da 2, tá? Observem, pessoal, que é a mesma conta que a gente fez na questão de cálculo anterior, tá? Do mesmo jeito. Novamente, quantidade de movimento inicial é nula, tá? Porque a partícula vai estar parada ali quando ela depois entra em processo de movimento por causa da explosão. Fazendo aqui a substituição correta, nós vamos ter, ó, 234 gramas vezes 100, tá? Que é a velocidade da primeira partícula. E a outra partícula, 4 gramas, vezes a velocidade que a gente quer determinar, tá? Da segunda. Nós vamos pegar aqui e multiplicar. Lembrem-se, se eu transformar isso aqui em quilogramas, que é a unidade padrão, vai ficar assim, ó. Bom? Aqui vai ficar 0,04 e aqui vai ficar 0,234. Quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ter 23,4 mais 0,0004 V. Opa, só são 2 zeros, né? Deixa eu parar aqui. Só que aqui tem um detalhe importante, tá? Nessa questão não há necessidade de fazer conversão. Em alguns momentos não precisa fazer a conversão de medida, tá? Porque no final das contas elas acabam se simplificando. Porém, nessa que a gente vai fazer, aí para vocês não ficarem confusos depois. Então, basicamente, vai dar isso aqui. Eu vou passar os 23,4 para o outro lado. E vamos passar o 0,04 para o outro lado dividindo, tá? Eu vou resolver isso aqui sem o uso da calculadora para vocês verem. Ó. E basicamente é o seguinte. Eu tenho 3 dígitos após a vírgula aqui. Então eu vou multiplicar por 1000, ó, em cima e embaixo. Tá?
Aí eu vou até colocar aqui em cima agora. Ó. Simplificando por 1000 ou multiplicando por 1000 em cima e embaixo, nós vamos ter 23. Aí eu vou colocar o 4 e mais 2 zeros. Um dos zeros do 1000, ele cancelou a vírgula. E aqui embaixo, a gente está multiplicando por 1000 justamente para poder passar a vírgula para a direita aqui do 4. Aí é só efetuar a divisão, é bem simples. Ó. 23 dividido para 4 vai dar 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então é 5. Tá? 5 vezes 4, 20. Então vai sobrar 3. Aí eu vou pegar o 4. 34 dividido para 4 vai dar 8. Tá? 8 vezes 4, 32. Então vai sobrar 2. Aí 20 dividido para 4, 5. E aí acrescento 0. Tá? Esse aqui é o valor da velocidade. 5.850 metros por segundo. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então percebam, pessoal, que é a mesma coisa, tá? Todas as questões são iguais, apesar de muitas vezes não parecer, todas essas questões são quase que iguais. Só muda os valores, tá? Só muda os valores utilizados. Mas a fórmula é a mesma, você vai substituir da mesma forma e calcular da mesma forma, tá? Ora a gente quer uma velocidade, ora a gente quer outra velocidade, mas o processo de resolução é sempre o mesmo, é sempre uma equação do primeiro grau. Dificilmente cai numa equação do segundo grau, tá? Então é bem tranquilo aí, basta você seguir a ordem, tá? Que nós utilizamos para o movimento da aula. Agora vamos ver a parte B da nossa aula, né? Parte 2, que é basicamente o seguinte. Nós vamos ver outras aplicações, deixa eu salvar essa imagem aqui. No final da aula eu vou mandar elas para vocês, tá? Então, agora a segunda parte da nossa aula vai ser a gente resolver alguns probleminhas sobre as aplicações do princípio fundamental de dinâmica e teorema dos corpos isolados, tá? Então, vamos lá. Basicamente é o seguinte, aula 46, nós vamos descrever, né, os princípios fundamentais, tá, da dinâmica, na forma como foram apresentados, valem para referenciais iniciais. Então, isso aqui é quando nós estudamos o movimento da Terra em torno do Sol, o Sol é referência. Geralmente, quando a gente está estudando os satélites, a Lua, a Terra é o referencial, tá? Se torna o centro do estudo. Quando calculamos a aceleração, velocidade e deslocamento de um avião, a gente usa a Terra como referência. Quando você vai falar, por exemplo, da distância da sua casa até a escola, geralmente você usa a sua casa como um ponto de referência. Quando você calcula a distância de Cuiabá a Cáceres, você está usando a BR 174, se não me engano, ou 176, como referência, tá, para isso. Então, nós temos os referenciais que nós dizemos que são os referenciais iniciais, eles são importantes, para que as propriedades dos sistemas isolados, da quantidade de movimento, enfim, do estudo que nós temos de um modo geral, eles possam estar valendo, tá? Então, por isso, nós vamos estar resolvendo alguns exercícios aplicando esses princípios, tá? Vamos lá para a questão que a gente está resolvendo agora. A primeira questão que a gente vai resolver, tá? Isso aqui, gente, esse exercício vai pegar um resumão de toda a parte de quantidade de movimento, de impulso, variação do movimento, que mais? Sistemas isolados, choques, explosões, tudo isso a gente vai resumir em alguns exercícios aqui, tá? Então a gente vai pegar todos, vamos poder usar todas as ferramentas agora. Então essa questão diz assim, um pescador está num barco em repouso, isso aqui é importante, em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador é 70 quilos, a massa do barco é 180 quilos, tá? Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa, tá? Então ele está no meio do barco e vai até a proa andando. O que acontece com o barco? Justifique, e ele pede para a gente desconsiderar possíveis movimentos oscilatórios, porque quando você anda no barco, ele vai estar se movimentando aí, tá? Então, basicamente isso vai acontecer porque o barco vai ficar, só que ele pede para a gente desconsiderar essa questão do barco ficar se movendo, tá? Bom,
Deixa eu ver aqui. Agora vamos. Eu fui responder a Nilza, tá, gente? Vamos voltar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó, se o cara está andando para frente, pelo princípio da ação e reação, tá? É justamente um dos princípios da dinâmica, pelo princípio da ação e reação. Então, se o cara está andando para frente, o barco vai para trás. Tá bom? Então, se ele está indo para frente, o barco vai para trás, tá? Então, isso aqui é o princípio da ação-reação, ou então a gente poderia utilizar também a conservação da quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento se conserva aí nesse percurso. Aí na letra B ele pede o seguinte, ó, em um determinado instante, com o barco em repouso, em relação à água, o pescador resolve deslocar seu barco para frente em uma única remada. Suponha que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água para trás seja de 250 newtons. Tá? Então a gente tem a força média aqui, 250 newtons, e o intervalo de tempo que ele fez isso foi de 2 segundos. Admitindo desprezível atrito, qual vai ser a velocidade do barco em relação à água ao final desses 2 segundos? Então basicamente isso aqui é uma questão bem tranquila. A gente tem aqui a força resultante, 250 newtons. Nós temos aqui o intervalo de tempo igual a 2 segundos. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, a fórmula que nós temos é essa aqui, ó. A resultante é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, tá? Então, a gente tem duas informações aqui, ó. Nós temos a resultante, que é 250, e nós sabemos que a quantidade de movimento ela pode ser calculada como sendo massa vezes variação da velocidade dividido pelo tempo, tá? E o tempo é 2 segundos, tá? Vamos multiplicar cruzados aqui. Vou fazer aqui, ó. A massa vezes o ΔV é igual a 500. Eu sei que a massa do conjunto homem-barco aqui, ó, quando você somar os dois, ó, vai dar 250 quilogramas, tá? Então aqui vai ficar 250 ΔV igual a 500. Qual o número que eu multiplico por 250 que dá 500? É o 2. Então a velocidade dele vai ser de 2 metros por segundo. Ao final dessa remada. Alguma dúvida? Pelos meus cálculos, 500 metros por segundo é um pouquinho grande, não? Oi? É um pouquinho rápido, 500 metros por segundo. Mas não tem 500 metros por segundo. Ah, não, dois. Desculpa, eu tô dormindo. Não, é porque aqui, ô Lucas, 500 metros é a massa junto com a velocidade. A massa é 250, então a velocidade é 2. Porque 2 vezes 250 é 500. Não é a velocidade que é 500. A velocidade é somente 2, tá? Aí 2 vezes a massa é 500. Isso aqui, ó, esse valorzinho que apareceu aqui de 500, isso aqui é a quantidade de movimento, tá? Então, a quantidade de movimento não é uma grandeza básica que a gente estuda, que a gente tem no dia a dia. É uma grandeza física, geralmente relacionada mais para quando a gente está estudando especificamente a conservação do movimento e tal, que é uma grandeza diferente. Não é uma grandeza comumente usada no dia a dia. Velocidade é comumente usada. Tipo, a gente usa bastante ela em quilômetros por hora, tá? Mas nada impede de a gente usar aqui em metros por segundo também. Ó, vamos fazer outra questão aqui para ver se vocês pegam essa ideia central. A ideia central dessas questões é nós aplicarmos os princípios, tá? Olha só essa daqui agora. Ó, um cachorro que tem massa de 20 kg está em repouso, a velocidade inicial é 0, sobre uma prancha de 80 kg. E está em repouso também, sobre a superfície de um plano horizontal sem atrito. Em um dado instante, o cachorro começa a andar. Pede-se determinar a velocidade do cachorro e da prancha no instante em que o cachorro atinge 1 metro em relação à prancha, tá? Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, ó. A gente tem aqui a prancha, tá? Imagina que essa seta aqui é a prancha e imagine que isso aqui é o cachorro. Vou tentar desenhar o cachorro aqui.
Então imagina que isso aqui é o cachorro, tá? Isso aqui é o cachorro aqui da nossa questão. Então o que acontece? Esse carinha aqui tem 20 kg e a prancha tem 80 kg, tá? E aí o cachorro vai andar, por exemplo, nessa direção aqui. Então, pessoal, o que vai acontecer? De acordo com o princípio da conservação de movimento, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, tá? Vou colocar esse F aqui e esse I aqui para representar para a gente. Só que, inicialmente, tanto a prancha quanto o cachorro estão parados, estão em repouso, ou seja, a quantidade inicial é 0. E desse lado aqui, observem que é igualzinha a questão anterior que a gente fez, aquela questão de cálculo que a gente fez agora há pouco, ó. Massa do cachorro e velocidade do cachorro, mais massa da prancha e velocidade da prancha, tá? Vejam que é igualzinha. A gente só vai substituir os valores, ó. A velocidade do cachorro é 20, tá? Ele pede para a gente considerar a velocidade do cachorro como 1, então vai ficar 20 vezes 1. A massa da prancha é 80 quilos e eu quero saber a velocidade da prancha, tá? Igual a 0. Vamos resolver essa conta aqui. Vou continuar aqui em cima, ó. Então nós teremos 20 mais 80 vezes a velocidade da prancha igual a 0. Vamos passar o 20 para o outro lado. Então 80 vezes a velocidade da prancha é igual a 20. Passando 80 dividindo, nós vamos ter menos 20, na verdade, né? Dividido por 80, cortando aqui os zeros, nós vamos ter menos 2 dividido por 8, posso simplificar por 2 em cima e embaixo, o resultado vai dar 1 sobre 4, tá? E aí, se você fizer essa divisão, o resultado vai dar menos 0,25, tá? 1 dividido para 4, você acrescenta um 0 e um 0 a vírgula, 10 dividido para 4, 2, e vai sobrar 2, acrescenta um 0, 20 dividido para 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, e dividimos aqui, tá? Ou seja, a velocidade da prancha é menos 0,25, significa dizer que, enquanto que o cachorro vai nessa direção, a prancha ela vai nessa direção aqui. Esse é um princípio, por exemplo, utilizado naquelas... Como que é o nome? Que o pessoal faz na academia, esteira, tá? A pessoa vai caminhando, o pé dela vai empurrando a prancha, né, aquela parte de borracha, sei lá que material é aquele, para trás ali, e aí vai movimentando a pessoa, tá? A pessoa vai sendo movimentada a partir desse princípio. Bom, e aí, pessoal, alguma dúvida? Nas contas, pelo que eu tô vendo, eles estão apresentando muitas palavras com C e com P, tipo prancha, cachorro, palito. Eles sempre vão dar essas palavras com essas iniciais ou é só por culpa da... Ou, tipo, Não, independente da não. coisa que vier, vai vir com a fórmula de Não, aqui... MC. Ah, tá, vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui, aí eu explico isso aí para você, tá? Basicamente é o seguinte, Lucas, ó. A fórmula é essa aqui, ó. Primeiro, a gente aprendeu que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês, ó. Então, essa aqui é a fórmula básica, tá? Quando a gente tem duas partículas, né? Essas partículas podem ser o quê? 2 pessoas, podem ser 2 carros, podem ser um carro e um caminhão, pode ser um carro e uma pessoa, pode ser um cachorro e uma prancha, como a gente viu agora, pode ser, por exemplo, uma casa e uma parede de uma casa e uma pessoa, pode ser a parede de uma casa e uma bola de futebol, tá? Então sempre vai aparecer isso aqui. Se tiver 2 corpos, a quantidade de movimento vai ser massa e a velocidade do primeiro corpo, tá? Da primeira partícula, massa e velocidade da segunda partícula, tá bom? Se tiver 3, aí a gente acrescenta aqui mais a massa do terceiro, depois do quarto e assim por diante. Em alguns exemplos, a gente pode acabar utilizando o número 1 e 2, como a gente viu um exemplo agora há pouco que usa o 1 e o 2. Em outro exemplo, a gente pode utilizar, por exemplo, massa de A, velocidade de A, massa de B, velocidade de B. Outros exemplos você pode usar do jeito que você quiser. Vamos supor que no problema seja uma pessoa e uma bola. Então você pode usar massa de P para indicar a pessoa, mais massa de B para indicar a massa e a velocidade da bola. Professor, e se fosse uma
um foguete tá se chocando contra um cometa. Então, eu vou usar massa do foguete, velocidade do foguete, mais massa do cometa, vezes velocidade do cometa. A letra que você coloca aqui embaixo, não importa. O que importa é isso aqui, Lucas, ó. MV. Isso é o que importa. A gente coloca índices, tá? Esses númerozinhos ou as letrinhas pequenas que aparecem aqui, a gente chama de índice. Vamos dar uma aula sobre isso aí agora, ó. Então, quando eu tenho aqui, ó, massa de ar, vamos colocar aqui IV ao quadrado? Então, olha só. Esse A que aparece aqui, esses valores que aparecem embaixo, nós chamamos de índices. Na verdade, não é nem índice, é subíndice, tá? É o subíndice. Aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, nós chamamos de quê? De expoente, tá bom? Mas, obviamente, o expoente tem que ser ou um número ou uma letra que simboliza um número, ou seja, uma variável, uma incógnita, tá? Então, é expoente. Porque, por exemplo, muitas vezes eu faço assim, ó, quantidade de movimento final e eu coloco o F aqui em cima. Esse F não é um expoente, tá bom? É um subíndice também. Só que não seria bem um subíndice, porque subíndice tem que estar embaixo, por isso que tem um sub, tá? Então seria tipo um sobreíndice, mas basicamente é só um índicezinho que é utilizado para referenciar que é a quantidade de movimento final. Muitos livros utilizam o apóstrofo aqui, essa linha, para representar a quantidade de movimento final, ou velocidade final, enfim, para não precisar utilizar a letra F ou outra letra, porque muitas vezes a gente confunde a letra com uma variável, né? Então não é uma variável aí. Ele é simplesmente para indicar final ou inicial, se fosse com a letra I. Deu para pegar essa ideia? O importante é a massa e a velocidade. Tá? Os índices, subíndices que aparecem aí, eles são a tua escolha ou a escolha que o problema indica para você. Alguns exercícios vão te falar assim, ó, usa a letra A, tipo massa de A, velocidade de A. Outros exemplos vai dizer, olha, só vai te falar o nome do objeto em estudo, e aí você que escolhe qual letra quer usar. Geralmente nós escolhemos letras que estão de acordo com o nome do objeto em estudo. Por exemplo, se é um cachorro, coloca um C. Se é uma pessoa, coloca um P. Se é um planeta, coloca P. Se for o planeta Terra, coloca a letra T de planeta Terra. Se for o Sol, coloca o S de Sol, entendeu? Então, essa é importante. Seu microfone está mutado, viu, Lucas? Eu não vou te ouvir, não. Então é isso aí, pessoal. Então, a gente vai finalizar nossa aula agora, tá? Eu vou passar para vocês aí os exercícios. Vocês podem fazer um pequeno intervalo e depois começar os exercícios. Vou interromper aqui a gravação.